Gente, a gente vai se apresentar rapidinho. Acho que a gente já está bastante atrasado. A gente teve esse problema no começo de compartilhamento de tela, né? Mas eu estou aqui na Globo, sou Marcele, estou aqui na Globo desde 2014. Já passei por algumas áreas. Acho que está compartilhando a tela errada ainda. Rafa, tira a sua aí, por favor. Eu já tirei. Isso. Agora apareceu certinho. Eu sou arquiteta aqui na Globo desde 2017, então já estou completando aí 5 anos de arquiteta, e nos últimos 2 anos eu venho trabalhando mais próximo com iniciativas de engajamento, de comunicação, de cocriação, então acho que está dentro aqui do nosso tema de hoje, as minhas experiências mais atuais, vou dividir um pouquinho com vocês os cases que eu já participei. E eu sou o Rafael Oliveira, eu atuo como arquiteto de soluções na Globo desde maio desse ano. E é bem legal porque eu já tenho participado de várias ações que eu pude ver na prática como que a Globo aborda cocriação, então é bem legal falar desse tema com vocês. Legal. Bom, a gente falando aqui, vocês sabem, todo mundo, que boa comunicação é essencial aí para integração entre os times e para o sucesso de qualquer empresa, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente não tem uma boa comunicação, a gente não tem aquela integração entre os departamentos e às vezes até tem uma certa rivalidade, né? Às vezes tem uma indiferença entre um departamento e outro, porque você, enfim, não está integrado ali com ele, não sabe dos problemas dele, das metas, dos seus objetivos, e às vezes tem até uma certa rivalidade, né? Uma competição ali de aqui eu conquistei uma coisa, o outro departamento não conquistou. E isso tudo vem ali da falta dessa boa comunicação, que a gente sabe que é muito importante para os times trabalharem em conjuntos. Então, a gente sabe que é super comum a gente encontrar ambientes isolados e silos. E aí, quando eu estava pesquisando para fazer essa apresentação, achei uma coisa super interessante, porque a gente fala muito de silo organizacional. Silo, gente, ele vem lá do conceito da agricultura, são aqueles grandes armazenadores de grãos, são aqueles silos de fazenda, sabe? E na agricultura é super importante ter um grão separado do outro, enfim, para sua maturação ali. Só que para a gente trazendo aqui nas organizações, essa separação de cada um tá no seu silo, e todo mundo não se misturar, é exatamente o contrário do que a gente quer, né? Então a gente trouxe aqui alguns dos problemas que os silos geram, né? Alguns dos riscos aqui na empresa. Por exemplo, a dificuldade para difundir a estratégia corporativa de uma forma homogênea, né? Muitas vezes você está dentro de um departamento e você não sabe qual é a contribuição da sua área ou do seu trabalho para o objetivo final da empresa, seja um aumento de receita, seja, enfim, o lançamento de um novo produto no mercado, e você está tão absorto ali em executar a sua tarefa, o seu dia a dia, que você não está sabendo como que está contribuindo para o todo, e muito menos você sabe como é que a área do coleguinha, né, como a área dele também está contribuindo para esse todo, e as interdependências entre o que você está fazendo e o que a área, o outro departamento está fazendo. Então, assim, essa estratégia ela acaba não chegando em todas as áreas, né? Cada um está só olhando para o seu dia a dia. E aí a gente tem exatamente o que eu estava comentando, essa dificuldade para engajar os times em prol de um objetivo em comum. Porque se eu não sei que objetivo é esse, né? Com esse objetivo maior da empresa, eu estou preocupado só com o objetivo da minha área, minha meta pessoal aqui, o meu projeto, como que eu vou ajudar outra pessoa de outro departamento que vem aqui na minha área pedir uma ajuda para executar o trabalho deles, né? Vocês sabem muito, assim, muitas empresas, né, tem a área do financeiro, tem a área do RH, tem a área da TI, e eventualmente uma área precisa de apoio da outra, né? Muita gente fala, isso aí é com a TI, o tempo todo tem essa estigma, né? A TI vai resolver esse problema. E aí, quando você precisa falar com o pessoal de TI, aparece uma série de gargalos, de processos, enfim, de burocracias para você conseguir conversar com essa área e para a área poder
te ajudar. Mas se essas áreas não têm um objetivo em comum, se a meta da outra área não faz parte da minha meta, eu não sei o que eles estão fazendo, a importância do que eles estão fazendo em prol da empresa, eu vou aqui seguir o meu trabalho e aquilo vai ficar despriorizado, né? E no final das contas, isso gera ali o nosso terceiro bullet, que é o retrabalho e o desgaste no relacionamento entre os colaboradores. O retrabalho, porque às vezes uma área pode estar fazendo o mesmo trabalho do que outra e a gente nem está sabendo que esse trabalho está sendo executado. Ou um departamento, ele tá usando uma determinada tecnologia, trazendo para o nosso ambiente aqui de tecnologia, né? E a outra área está usando outra tecnologia para o mesmo objetivo, e a gente podia estar usando a mesma tecnologia, a mesma plataforma, contratando a mesma solução para as duas áreas, só que elas não se comunicam, elas não sabem que estão usando tecnologias diferentes para o mesmo objetivo. Então, acaba surgindo esse retrabalho aí, o portfólio de soluções também fica bastante poluído, e o relacionamento só vai se desgastando, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Ah, tenho que passar para o financeiro, aí gera aquela coisa, vou ter que falar com o financeiro, vai demorar, burocracia, é complicado. Então, acho que todo mundo já passou aqui pelos desafios de ter silos dentro da empresa, né? É super comum. E se os silos são uma ameaça, né? Como é que a gente pode fazer para superar eles de maneira eficiente? A gente está trazendo aqui que promover um ambiente colaborativo através de práticas de cocriação é uma boa resposta. Não é a única, tá, gente? Não é a única forma da gente quebrar os silos, mas ele é um dos caminhos para a gente conseguir unificar as pessoas em prol de um objetivo único. E aí, para isso, eu vou chamar aqui o Rafa para contar um pouquinho da história da cocriação e dos princípios, para depois a gente falar um pouquinho dos casos que a Globo trabalhou. Tá com você, Rafa. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, como a Marcele falou, aplicar ou adotar práticas de cocriação é uma ótima maneira de ajudar a criar os silos e ajudar a organização a caminhar num sentido de obter mais colaboração entre os times. Mas apesar de cocriação ser um tema que está bastante em alta hoje em dia, ele não é novo. Quando a gente estava estudando para essa apresentação, a gente viu que os primeiros registros de adoção de práticas de cocriação, eles datam lá de 1960, na década de 1960 a 1969, quando alguns sindicatos da Escandinávia deram o direito que os seus trabalhadores participassem no desenvolvimento de novas tecnologias, e eles chamaram isso de cooperative design. Depois a gente vai ver no próximo bullet que em 1970 algumas empresas norte-americanas conheceram o modelo escandinavo, gostaram, só que eles adotaram um nome chamado Participatory Design. O modelo de Participatory Design ele foi meio que comum até 1988. Porque em 1988, o Don Norman, que conhecia o Participatory Design, sabia que ele era focado em requisitos técnicos e tarefas técnicas, ele resolveu escrever um livro que na época foi bastante influente, que chama Design of Everyday Things, e nesse livro ele cunhou um termo que ele chamou de User-Centered Design. E esse termo User-Centered Design começou a marcar uma mudança na mentalidade que era comum na época. O Participatory Design focava em requisitos técnicos e o User-Centered Design focava nas necessidades humanas, em como que as pessoas obtêm valor através de práticas de cocriação. E isso ficou tão comum, fez tanto sentido na época, que a gente viu que em 93 foi criado um instituto chamado Consensus Building Institute, que ele tinha como meta, como objetivo, promover negociadores profissionais especializados em técnicas de cocriação, como, por exemplo, buscar em conjunto, um time em conjunto, buscar fatos ou causas raiz do problema apresentado. Já lá na década de 2000, no ano 2000, dois professores da Universidade de Michigan cunharam o termo que nós conhecemos até hoje, que é o termo cocriação, num artigo da Harvard Business Review chamado Co-opting Customer Competence. E esse termo ele se perpetuou e a gente usa até hoje, como a gente pode ver ali no próximo bullet, que é um termo que hoje em dia é dominante,
só que ele engloba muito dos conceitos anteriores. Então, ele é uma evolução de todos esses pontos que a gente trouxe ao longo da história. E hoje ele é usado principalmente para aplicar o design colaborativo na estratégia organizacional, no processo e na própria cultura organizacional. E quando a gente estava pesquisando para essa palestra, a gente viu que tem alguns princípios básicos para a gente cocriar. O que de fato é cocriação? Cocriação, ela respeita alguns princípios e o primeiro dele é dar valor para todos os envolvidos. Então, quando a gente está trabalhando em conjunto com pessoas de diferentes times, a gente precisa pensar de maneira ampla em quais são os impactos e os resultados daquela iniciativa para todos os envolvidos, não só para quem está trabalhando, mas também para os stakeholders, para os sponsors, porque se a gente conseguir identificar o que é valor para cada um deles, é muito mais fácil que todo mundo engaje e trabalhe no mesmo sentido. Só que valor é algo muito subjetivo, que é valor para mim pode não ser valor para Marcele, por exemplo. Então, é muito importante a gente usar também, quando a gente está co-criando, a gente usar técnicas de mapeamento de valor. Valor pode ser psicológico, por exemplo, pode ser alcançar mais satisfação com o trabalho que está sendo executado. Ou pode ser alguma coisa mais tangível, como, por exemplo, aumentar a receita de determinado produto em X%. Por isso que é importante a gente pensar de forma ampla em como gerar valor para todos os envolvidos. O próximo princípio, ele fala de valorizar todas as perspectivas. E esse princípio, ele conversa muito com o princípio anterior, que é gerar valor. Quando a gente dá voz para todos os envolvidos, compartilhar suas ideias e preocupações, e a gente considera essas ideias e preocupações no desenvolvimento dos trabalhos, de certa forma, a gente está gerando valor para todo mundo, porque a gente vai considerar a preocupação e trabalhar de maneira a resolver aquela preocupação de quem está envolvido na iniciativa. O último valor, o último princípio, ele chama promover a integração. E esse princípio é muito importante porque ele preza pela troca de ideias e experiências através de times multidisciplinares. O que são times multidisciplinares? Cada órgão ou cada instituto, eles abordam esses times multidisciplinares com um nome diferente. Por exemplo, o Gartner chama de Fusion Teams. A IT4 chama de organization, e o Scrum chama de Cross-Functional Teams. Mas o time multidisciplinar nada mais é do que você agregar para trabalhar em uma mesma iniciativa pessoas com conhecimentos, experiências e capacidades diferentes. Porque quando a gente agrega pessoas com capacidades e conhecimentos diferentes, essas pessoas se complementam e a gente consegue trabalhar uma iniciativa de forma holística. Aqui na Globo, por exemplo, a gente aborda times multidisciplinares em duas esferas. Num nível mais estratégico, a gente tem os pods, que englobam diretores, gerentes sênior, gerentes, para pensar um tema relevante para a Globo de maneira holística. E esse conceito do pod é até interessante, que foi a Accenture que trouxe para a Globo, e a gente adota, e a gente vê que tem bastante resultado. E num nível mais tático, mas ainda pensando na estratégia, aqui na Globo a gente atua em squads. E nesses squads a gente agrega no mesmo grupo de trabalho arquitetos de negócio, arquitetos de dados, arquitetos de tecnologia, para que a gente consiga entender qual é a estratégia da Globo e como o mercado está caminhando e consiga adaptar essas tendências de mercado de forma a gerar valor para o negócio da Globo. E agora a Marcele vai falar um pouco dos casos de sucesso que a gente adotou práticas de cocriação aqui na Globo, né, Marcele? É isso, obrigada, Rafa. O Rafa falou um pouquinho da forma como a nossa área aqui de arquitetura tem trabalhado, né, com squads, mas nem sempre foi assim. Então, a gente começou, a nossa primeiro caso aqui, eu vou contar, foi um caso com a área de aplicações aqui da Globo. Essa foi a nossa primeira experiência de cocriação com uma área, fora da nossa área, né, que a gente não estivesse trabalhando internamente. E aí a gente falou, poxa, como é que a gente vai cocriar com esse time de aplicações? A gente
vamos usar um quadro branco aqui, né? Se aproveitar desse ambiente que a gente tem hoje de reuniões remotas, que a gente consegue colocar todo mundo junto, e vamos montar uma dinâmica. E aí a gente usou o Mural, que é uma das ferramentas que tem aí no mercado, né? Um SAIS para whiteboard, mas existem várias outras, existem Miro, enfim, tem vários whiteboards que vocês podem usar. E a gente começou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para fazer essa dinâmica. Então, a gente começou com reuniões internas para que dinâmica que a gente vai fazer, o que a gente quer extrair dessa atividade, o que a gente quer obter como resultado. Então, a gente teve várias discussões internas primeiro para pensar na dinâmica, pensar no que a gente queria extrair dessa dinâmica antes de ir para o quadro branco e montar de fato aquilo que a gente ia fazer com o grupo. E aí a gente foi aprendendo algumas boas práticas. Esse aqui na esquerda foi o quadro que a gente usou numa primeira dinâmica. O que a gente aprendeu? A gente tem que ter, aqui não dá para ver, tá embaçado aqui para a gente não trazer as informações do projeto, mas aqui a gente colocou do lado esquerdo qual é o objetivo. Então, todo mundo que chegar naquela dinâmica, todo mundo que estiver naquela sala, tem ali um textinho do objetivo que vai ser passado com o grupo, mas se a pessoa chegou atrasada, se ela, enfim, não prestou atenção na hora, tem ali um objetivo da atividade que vai ser executada, tem quantas pessoas estão participando da atividade, quanto tempo a gente está estimando aqui que ela vai durar. E tem todo um passo a passo de como vai ser a atividade, quanto tempo vai levar cada um dos passos. O que a gente viu que isso era importante? O time box, gente, é super importante, porque quando a gente reúne pessoas de várias áreas, todas numa mesma sala, todo mundo quer ter sua voz, né? Todo mundo quer ter o seu momento de falar, e esse tipo de ambiente é justamente para isso acontecer. Só que se a gente não tiver um tempo bem estabelecido, aí a gente não vai acabar nunca, a gente vai ficar só discutindo, a gente vai divergir e nunca a gente vai convergir. Então, o time box é super importante para a gente controlar como é que está indo a nossa dinâmica aqui, como é que as pessoas estão se comportando para a gente chegar no objetivo em comum. E aqui embaixo, vocês veem que tem uma imagenzinha que era interessante aqui na época, a gente estava discutindo plataforma de aplicações, porque a gente tentou trazer tudo que era relevante para a discussão daquele tema para esse whiteboard, para a gente ter o máximo da atenção das pessoas concentrada naquele momento daquela atividade, para que ela não ficasse precisando abrir um outro documento, que ela não precisasse procurar alguma coisa na internet, todo o conhecimento que era necessário para executar a atividade, a gente focou em colocar nesse whiteboard. E uma outra coisa que a gente fez de interessante também foi dividir em categorias, em temas. Esse tema aqui, a gente estava discutindo qual seria a estratégia da nossa plataforma de aplicações aqui na Globo. E aí, como que seria essa evolução dessa plataforma de aplicações? E aí a gente tinha vários pilares para fazer essa avaliação, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de FinOps, do ponto de vista de modelo operacional, do ponto de vista de resiliência. E se a gente começar com tudo isso em aberto, juntar as pessoas e falar assim, qual o problema que você identifica hoje nas nossas plataformas de aplicações, deixasse completamente em aberto, bota um post-it aqui sobre esse problema. Caramba, como é que as pessoas iam sair do lugar, né? Então, o que a gente fez? Vamos dividir em categorias e aí fica mais fácil focar para a gente discutir. E aí, por exemplo, a primeira categoria que era resiliência e escala. A gente vamos discutir quais são os gaps, quais são os problemas aqui das nossas plataformas de aplicações desse ponto de vista. Depois vamos discutir o segundo, depois o terceiro. Então, isso ajudou a gente a ter um guia aqui para as pessoas irem colocando as suas opiniões. E uma outra coisa interessante que a gente fez também foi trazer alguns insights, né? Muito importante a gente ter um momento de quebra-gelo nesse tipo de dinâmica, que a gente tem várias pessoas de áreas diferentes, porque às vezes fica aquilo ali, né? Ninguém começa a falar, fica com medo de dar uma primeira opinião, que a pessoa da outra área vai achar. Então a gente tenta criar esses momentos de quebra-gelo. Como é que foi o nosso quebra-gelo? A gente, em vez de trazer esse painel aqui, né, com esses quadrantes todos em brancos, a gente já trouxe com alguns post-its para instigar a discussão. Então a gente colocou ali, por exemplo, um gap que a gente já conhecia, que a gente imaginava que teria em cima daquela categoria.
E aí a gente começava estimulando, gente, o que vocês acham? Isso aqui é realmente um gap, é um problema? Tem algum outro problema parecido? E aí a discussão começava a partir de algum lugar. Essa é uma das técnicas para a gente começar a quebrar gelo nesse tipo de brainstorming. A gente poderia ter feito diferente, a gente poderia ter guardado esses nossos insights, esses nossos post-its, e ter deixado para trazer eles no meio da discussão, para talvez estimular ali e colocar essas ideias como se tivessem surgidos ali na hora. É uma outra forma também da gente ir estimulando, quando ali na metade meio que parece que já está tendo um esgotamento de ideias. Só que a gente teve uma dificuldade aqui nessa atividade que a gente fez, que foi a escolha do nosso público-alvo. A primeira vez que a gente rodou essa atividade aqui, exatamente esse mural que vocês estão vendo aqui da esquerda, a gente chamou gestores de várias áreas tanto das áreas que cuidavam das nossas plataformas de aplicações, tanto das áreas que usam essa plataforma, tanto das áreas que suportavam do ponto de vista de segurança e de riscos. Então, a gente envolveu todas essas áreas, só que a gente trouxe as lideranças dessas áreas. E aí, quando a gente foi fazer essa dinâmica com as lideranças, a visão deles era muito helicóptero. Então, a gente colocava 2 post-its ali em cada um daqueles pilares que eu mostrei, e já esgotava, porque eles tinham uma visão muito ampla. Então, a dinâmica acabou, mesmo a gente trazendo alguns post-its para estimularem, ela acabou não rodando tanto. E aí, no final da atividade, os próprios gestores falaram que uma boa seria a gente fazer essa mesma atividade que a gente fez agora, só que com os times, porque os times tinham esse conhecimento dos gaps, dos problemas do dia a dia, ia ser muito mais rico a gente fazer com os times, depois a gente fazer grandes agrupamentos, trazer essa visão macro e discutir depois, num segundo momento, com os gerentes. Então, assim, a nossa primeira dinâmica, nossa primeira experiência de cocriação foi totalmente falha, assim, a gente não conseguiu extrair quase nada, o feedback não foi bacana, mas a gente usou esse mesmo mural aqui, a mesma dinâmica, a mesma preparação que a gente tinha feito para fazer com os times. E aí deu super certo. Vocês veem que está bem populado aqui. A gente tinha regras de cores aqui para os post-its, depois a gente agrupou, tá aqui alguns agrupamentos, a gente votou nos agrupamentos mais importantes e funcionou pra caramba. E aí a gente partiu para uma segunda dinâmica com os gestores, já pegando os insights, os feedbacks dessa primeira dinâmica. A gente pegou os temas já agrupados, classificamos eles entre menos e mais importantes, a partir da votação que o time técnico fez, e começamos a identificar algumas coisas em volta desses temas, as nossas forças, as nossas fraquezas. A gente trouxe algumas estratégias que a gente acredita, a gente olhou para o mercado, olhando assim quais são as tendências, os caminhos possíveis para a gente sair com quick wins, que era o objetivo aqui da nossa cocriação, era sair com algumas listas de atividades que a gente poderia implementar para evoluir a nossa plataforma de aplicações. Então, assim, alguns benefícios foi que, quando essa lista de atividades saiu, todo mundo estava engajado, porque essa lista de atividades que tinha que ser feita para evoluir a nossa plataforma, ela veio da gente mesmo, da dinâmica que foi feita com vários times, tanto os usuários quanto quem suportam. Então, todo mundo estava ali engajado que aquilo era o melhor caminho para a gente resolver o problema. E todo mundo conseguiu entender de forma fácil qual era o propósito ali, qual era o objetivo, né? Que é por todo mundo, porque estava todo mundo envolvido aqui nesse objetivo em comum para sair do outro lado. Então, assim, apesar da gente ter enfrentado algumas dificuldades lá no começo, a gente teve esses benefícios no final e foi um primeiro case de sucesso para a gente aprendeu muito com esses erros, a gente aprendeu muito com essas primeiras dinâmicas aqui, inclusive essas questões aqui que eu falei de botar na esquerda guias, de ter os materiais de auxílio, tudo isso a gente aprendeu ao longo dessa primeira dinâmica, a gente foi acrescentando coisas que a gente viu que pudesse enriquecer, e a gente não descartou nenhum desses trabalhos, né? Eu acho que é legal comentar que foi um trabalho evolutivo, né? Nem sempre o seu primeiro whiteboard, a sua primeira preparação é o que vai servir para o resultado final, mas aquilo é um primeiro insight para como é que você vai co-criar com as outras pessoas. Então, pensar no público-alvo é super importante. Eu acho que foi o nosso maior erro aqui
nessa primeira atividade, né? A gente até pensou no público-alvo, só que a gente foi no público-alvo que não era o público-alvo, na verdade, né? Não eram as pessoas certas para aquele tipo de dinâmica que a gente estava preparando, e a gente preparou uma segunda dinâmica para fazer com os gestores, para chegar no resultado final. Fazer uma preparação da dinâmica antes, eu acho super importante também, ensaiar os tempos, o time box, quais os possíveis questionamentos que podem aparecer, e uma coisa que a gente aprendeu também, e isso foi super importante numa segunda, que eu vou comentar rapidinho aqui, porque a gente já estourou o tempo, que foi uma dinâmica que a gente fez com a área de publicidade aqui na Globo. Essa vocês veem que foi bem maior, assim, tá super populada de post-its, e era uma dinâmica que a gente tinha que fazer com mais de 6 times diferentes dentro da área de publicidade. Esse já foi o nosso primeiro desafio. Não tinha como botar todas as pessoas dos 6 times juntas numa mesma sala. Então, assim, como é que a gente vai fazer uma dinâmica, se a gente quer co-criar com essas pessoas, como é que a gente vai fazer para ter todo mundo junto? Então, existe um número, assim, um número mínimo e um número máximo ali de pessoas para a gente poder fazer esse tipo de dinâmica, para a gente poder trabalhar em conjunto. Se tem muita gente na sala, a gente não consegue ouvir a opinião de todo mundo, eventualmente vai ter alguém que vai ficar calado e que não vai se expressar, e o objetivo ali da cocriação, que é ter uma boa comunicação e quebrar os silos, não vai acontecer. Então, uma das coisas que a gente aprendeu aqui também nessa dinâmica foi a quebrar os times que fizessem sentido estar juntos em grupos menores e trazendo o resultado da dinâmica de um time para o outro, para a gente poder sentir que estava trabalhando todo mundo no mesmo assunto. Manter o foco de todo mundo foi muito difícil também, porque... Pois não. Pode falar, Rafa. Não, só para compartilhar que esses aprendizados, que você está comentando é bem legal, porque o próprio Scrum recomenda que tenha um time cross-funcional, tenha de 10 ou menos pessoas, porque senão não fica produtivo. E a própria White, o 4, um dos princípios orientadores é começar de onde você está. E vocês não jogaram fora a primeira iniciativa de cocriação, vocês adaptaram, começaram de onde estava e depois obtiveram sucesso. Então é bem legal esses aprendizados. E vocês podem ver que essa segunda aqui que eu estou mostrando, que não foi a nossa segunda, já foi a nossa lá para frente, a gente foi aprendendo com outras atividades, ela tinha uma carinha, aquele lado esquerdo que eu comentei para vocês, ter o objetivo claro, ter o passo a passo, ter os materiais de apoio, a gente usou, que nem você falou, Rafa, mesmo princípio lá, a gente não jogou fora, a gente aplicou aqui também. Então, gente, acho que para a gente fechar aqui a gente teve maior engajamento do time, a gente teve a oportunidade de todo mundo participar da dinâmica, a gente teve uma velocidade também no desenvolvimento do projeto, né? Como eu falei, em vez de fazer dinâmicas de 3 horas, a gente fez dinâmicas menores, de 1 em 1 hora, para conseguir a agenda das pessoas, mas a gente saiu do outro lado muito mais rápido. Então, assim, foi uma lição aprendida desse case aqui também da área de publicidade que a gente queria trazer para vocês e mostrar que esse case aqui, vocês veem que ele está com um desenho diferente, ele já foi completamente diferente do primeiro, né? No primeiro a gente estava numa sessão de brainstorm ali, discutindo problemas nas plataformas de aplicações, discutindo gaps, quais os gaps eram importantes tratar primeiro, tratar depois, fazendo uma votação. Aqui a gente estava numa dinâmica de montar um mapa de capacidades de negócio. E aí a gente mapeou vários processos de negócio, entendendo como funcionava, para a gente poder criar essas grandes capacidades e entender como a área de publicidade está organizada. Então, foi uma dinâmica completamente diferente, um público-alvo diferente, com outros desafios, mas a gente conseguiu usar as lições aprendidas da primeira dinâmica e o resultado foi ótimo. Todo mundo se sentiu fazendo parte desse desenho da área de publicidade, desse mapa de capacidades, e ele hoje está sendo usado para representar a área em discussões de negócios aí importantes. Era isso, gente, que a gente tinha para dividir com vocês. Acho que tem vários outros cases que a gente podia compartilhar, que a gente poderia ficar mais meia hora só falando de cases. A gente falou de 2 rapidinho, mas a gente queria mostrar para vocês que essa cultura colaborativa aí, ela vem muito com a ajuda da cocriação, muito importante.